O primeiro sinal é a inquietação sem motivo aparente. É como se a alma começasse a soprar um chamado que o ego não entende. Você acorda com a sensação de que há algo errado, mesmo que externamente nada tenha mudado. Essa estranheza é desconfortável, mas profundamente necessária. Carl Jung dizia que o inconsciente sempre se manifesta primeiro como perturbação. É um empurrão invisível que desestabiliza a falsa ordem. O que parece ansiedade, na verdade, é um convite ao despertar. Quando você permite que essa inquietação fale, descobre que ela não é inimiga, mas sim uma abertura para a individuação. Essa inquietação é o ponto em que os condicionamentos coletivos começam a rachar. Tudo o que antes parecia sólido se torna instável. Relacionamentos, hábitos, até certezas que você defendia, de repente parecem frágeis. Isso não significa que você está perdido, mas que finalmente está encontrando o caminho para si mesmo. É o self, o centro organizador da psique, pedindo passagem. Ao invés de sufocar esse incômodo, a sabedoria junguiana nos convida a acolhê-lo como prenúncio de crescimento. É como a terra tremendo antes de abrir espaço para uma nova semente. Se você silenciar por alguns instantes e observar, notará que essa inquietação não vem da mente racional. Ela brota do corpo, da respiração, dos sonhos noturnos. É uma energia que se manifesta como tensão, como se algo buscasse nascer dentro de você. Jung relacionava esse fenômeno ao processo alquímico do nigredo, o escurecimento inicial, a desorientação que antecede a transmutação. Quem resiste, sofre mais. Quem acolhe, descobre que o caos é apenas o início da nova ordem. Uma prática simples. Quando sentir essa inquietação, feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que dentro de mim deseja nascer agora? Não espere uma resposta imediata, mas permita que imagens, símbolos ou sensações surjam. Essa pergunta ativa o diálogo com o inconsciente. Com o tempo, você perceberá que essa estranheza é o prelúdio da sua melhor fase, um anúncio secreto de que você já não cabe mais na versão antiga de si mesmo. O segundo sinal são os sonhos simbólicos que se intensificam. Figuras estranhas, animais incomuns, cenários de outro mundo começam a visitar suas noites. Jung dedicou grande parte de sua vida a compreender que o inconsciente se comunica em imagens, não em palavras. Esses sonhos não são meras distrações da mente, mas cartas cifradas enviadas pelo inconsciente coletivo. Eles aparecem justamente nos momentos em que uma transição profunda está prestes a acontecer, preparando você para atravessar portais invisíveis. Esses símbolos são arquétipos que emergem para equilibrar a psique. Se você sonha com serpentes, por exemplo, pode ser o arquétipo da renovação. Se aparece em casas estranhas, pode ser um reflexo de aspectos ocultos do seu próprio ser. Jung chamava isso de processo compensatório. Os sonhos compensam aquilo que a consciência ainda não percebeu. O curioso é que, quanto mais você ignora esses sinais, mais intensos e enigmáticos eles se tornam. É o inconsciente insistindo em ser ouvido. Na tradição hermética, os sonhos eram vistos como portais de iniciação. O iniciado recebia mensagens em símbolos que precisavam ser decifrados. Jung resgatou essa visão, mostrando que cada sonho é um oráculo particular. Quando eles se tornam mais vívidos e perturbadores, é sinal de que sua alma está em movimento. O velho eu está se desfazendo, e o inconsciente envia peças de um quebra-cabeça que só fará sentido quando você unir tudo no momento certo. Uma prática poderosa é manter um diário dos sonhos. Ao acordar, escreva tudo o que lembrar, mesmo que sejam fragmentos. Depois, releia periodicamente e observe repetições. Esse exercício desperta a linguagem simbólica da psique. Muitas pessoas relatam que, ao fazer isso, começam a sentir uma conexão maior com sua vida interior. É como se o inconsciente finalmente dissesse: agora você está me ouvindo. O terceiro sinal
é o afastamento de pessoas que antes eram parte central da sua vida. Relações se dissolvem, contatos se esfriam. Laços antigos simplesmente perdem força. Isso pode gerar tristeza ou confusão, mas é um processo natural de transição. Jung falava que o caminho da individuação exige que a pessoa se liberte dos vínculos que não nutrem sua verdadeira essência. Assim como a serpente precisa abandonar a pele velha, você também é chamado a deixar para trás conexões que já cumpriram sua função. Esse afastamento não é castigo, ele é a prova de que sua frequência interna mudou. Quando você começa a vibrar em um novo nível de consciência, algumas pessoas simplesmente não ressoam mais. É como tentar sintonizar um rádio em uma estação que já não existe. Você pode até tentar forçar, mas perceberá que a sintonia desapareceu. E por mais doloroso que seja, é um ato de amor próprio respeitar esse processo. Muitas tradições espirituais descrevem essa etapa como a solidão iniciática. O peregrino precisa caminhar sem companhia para ouvir sua própria voz interior. Jung via esse fenômeno como parte inevitável do encontro com o Self. Quando você se conecta com seu núcleo mais profundo, a vida reorganiza suas relações. Algumas pessoas saem, outras novas entram. É como um campo magnético se ajustando para refletir sua verdade interior. Para lidar com essa fase, pratique a aceitação silenciosa. Ao invés de se prender ao luto pelo que se vai, abra espaço para o que está chegando. Uma forma simples é escrever cartas de despedida, mesmo que nunca as envie. Esse gesto libera energia psíquica e cria espaço para novas conexões mais alinhadas. A solidão, nesse caso, não é vazio, mas a gestação do encontro com aqueles que realmente ressoam com seu novo estado de ser. O quarto sinal é a presença das sincronicidades. Eventos aparentemente sem relação começam a se alinhar de forma impressionante. Você pensa em alguém e essa pessoa envia uma mensagem. Uma palavra que você leu em um livro surge em uma conversa casual. Jung chamou isso de sincronicidade, a coincidência significativa que une o mundo interior e exterior como reflexos de um mesmo todo. Essas ocorrências não são simples acasos. São sinais de que você está entrando em fluxo com sua própria transformação. Quando as sincronicidades começam a acontecer, é como se o universo se tornasse um espelho. Você percebe que não está isolado, mas conectado a uma rede invisível de significados. Jung via isso como prova de que o inconsciente coletivo não é apenas uma teoria, mas uma realidade viva que se manifesta na vida cotidiana. Essas coincidências impossíveis funcionam como confirmações. Continue, você está no caminho certo. O impacto das sincronicidades é tão profundo que muitas pessoas relatam uma sensação de assombro sagrado. É como se uma inteligência maior estivesse organizando os detalhes da vida. Na alquimia espiritual, esse fenômeno é comparado ao momento em que o mercúrio e o enxofre se encontram, criando uma nova substância. É a união do visível e do invisível, do racional e do simbólico, em uma dança perfeita de sentido. Para ancorar essas experiências, pratique a atenção plena. Quando algo improvável acontecer, não o descarte como mera coincidência. Anote, reflita e pergunte-se: o que isso está me mostrando? Com o tempo, você verá que a vida está cheia de mensagens sutis. Reconhecer as sincronicidades é como aprender uma nova língua, a língua secreta da alma, dialogando com o cosmos. O quinto sinal é a exaustão sem causa aparente. Você sente o corpo pesado, a mente sem clareza e uma estranha necessidade de descanso profundo. Muitos interpretam isso como fraqueza ou desânimo, mas, na perspectiva da psicologia profunda, trata-se de um estado de preparação. A energia vital se recolhe para reorganizar-se internamente. Jung comparava esse processo ao casulo da borboleta. Antes de ganhar asas, a lagarta precisa dissolver sua forma antiga. O que parece perda é, na verdade, a reserva silenciosa de potência.
Essa exaustão indica que você não pode mais sustentar o ritmo artificial da vida exterior. É o inconsciente puxando o freio, obrigando você a retornar ao eixo. A energia que antes se dispersava em 1000 direções, agora está sendo redirecionada para a transformação interior. Assim como na alquimia, onde a matéria precisa ser aquecida lentamente para revelar seu ouro, a alma exige recolhimento para gestar o novo. Resistir a essa pausa só gera mais desgaste. Aceitá-la abre o caminho para o renascimento. Muitas tradições espirituais descrevem essa fase como a noite escura da alma, um tempo de recolhimento em que a vida exterior parece estagnada. Mas o que acontece nos bastidores é poderoso. Antigos padrões estão se desfazendo e novos códigos estão sendo escritos na psique. Quem se permite descansar, meditar e cuidar do corpo durante essa fase, percebe mais adiante uma vitalidade totalmente renovada. É a força do self se reorganizando para sustentar uma versão mais elevada de você. Uma prática essencial é honrar o descanso. Ao invés de culpar-se por não produzir tanto, veja essa pausa como parte do processo alquímico. Reserve momentos para respiração profunda, caminhadas lentas e silêncio consciente. Imagine que cada respiração é o sopro que fortalece suas futuras asas. Assim, você transforma o aparente cansaço em um ritual de preparação para a vida que está prestes a florescer. O sexto sinal é o encontro com a sombra. De repente, emoções que você julgava controladas explodem. Raiva, ciúme, medo, tristeza. É como se forças ocultas viessem à tona sem aviso. Para Jung, esse era um dos sinais mais claros de que a psique está em transição. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo e guardou no inconsciente. Quando ela emerge, não significa que você está regredindo, mas que está sendo convidado a se tornar inteiro. A sombra é energia crua pedindo integração. Esse encontro pode ser doloroso, porque ninguém gosta de se ver diante do que sempre evitou. Mas Jung dizia: prefiro ser inteiro a ser bom. A sombra não precisa ser eliminada, e sim reconhecida. Ao integrar essas partes, você recupera uma força psíquica imensa que antes estava aprisionada. É como recolher fragmentos da sua própria alma que haviam sido exilados. O desconforto, portanto, é apenas o início da cura profunda. Na alquimia, a sombra é representada pelo nigredo, a fase da escuridão em que a matéria é desfeita para depois ser purificada. É nesse mergulho no sombrio que surgem as maiores revelações. Ao invés de negar essas emoções, o convite é acolhê-las como mestres secretos. Cada vez que a sombra se manifesta, ela está mostrando o caminho para um aspecto de si mesmo que deseja ser reconhecido. Quanto mais você foge, mais ela persegue. Quanto mais você olha, mais ela se dissolve. Uma prática valiosa é escrever um diário da sombra. Sempre que sentir uma emoção intensa, descreva-a sem filtros. Pergunte: o que essa emoção deseja me ensinar? Muitas pessoas relatam que, ao fazer isso, percebem que o que parecia destrutivo era, na verdade, uma chave para a autenticidade. Integrar a sombra é recuperar poder. É permitir que a vida flua sem máscaras, revelando a força escondida atrás do que antes parecia fraqueza. O sétimo sinal é a mudança na percepção do tempo. Dias parecem semanas, horas evaporam como segundos. Você perde a referência do relógio e começa a medir a vida pela intensidade, não pela duração. Jung observava que, em estados de transição psíquica, o tempo cronológico se distorce. Isso porque a consciência já não está mais presa ao linear. Você começa a tocar o tempo cairológico, o tempo da alma, onde cada instante tem peso infinito. Esse fenômeno anuncia que sua psique está se expandindo para além das amarras do calendário. Essa alteração causa estranhamento, porque vivemos em uma cultura obcecada pelo controle do tempo. Mas quando o inconsciente assume o comando, as experiências se tornam mais densas ou mais fugazes, conforme a necessidade da alma.
É como se você entrasse em um fluxo paralelo, onde o tempo se dobra ao seu estado interior. Essa percepção é sinal de que você está se conectando a algo maior. Um ritmo cósmico que rege a evolução da consciência. Em muitas tradições místicas, esse fenômeno é descrito como entrada em um estado liminal, o entre-tempos, em que o passado perde peso e o futuro ainda não se fixou. É nesse espaço que nascem os grandes saltos de consciência. O Self utiliza essa distorção temporal para libertar você da prisão do ego. Afinal, como Jung afirmava, o inconsciente não conhece passado ou futuro. Ele habita o eterno agora. O que você sente é apenas o reflexo desse estado no seu cotidiano. Uma prática simples para se alinhar a esse fenômeno é desacelerar. Quando notar que o tempo parece estranho, ao invés de resistir, entregue-se. Observe os detalhes do momento presente como se fosse a primeira vez. O som, a cor, o ritmo da respiração. Essa atenção plena transforma a distorção em portal. Você deixa de lutar contra o tempo e passa a experimentar sua profundidade, permitindo que cada instante seja uma revelação. O oitavo sinal é a busca espontânea pelo silêncio. De repente, barulhos e conversas superficiais se tornam insuportáveis. Você começa a preferir momentos de recolhimento, longos períodos sem distrações externas. Esse impulso não é isolamento negativo, mas um chamado da alma. Jung dizia que o Self fala em sussurros e só pode ser ouvido quando a mente se aquieta. O silêncio, portanto, não é ausência de som, mas presença de algo mais sutil. A voz interior que sempre esteve ali, mas que antes era abafada. Esse desejo de silêncio pode parecer estranho aos outros, que não compreendem sua necessidade de afastar-se. Mas é nesse recolhimento que você encontra clareza. É quando os ruídos da vida externa se dissolvem que os símbolos da psique ganham nitidez. Muitos relatam que, nesses períodos, surgem insights espontâneos, como se um mestre interior começasse a ensinar. O silêncio é, portanto, um espaço sagrado de iniciação. Na tradição hermética, o silêncio era considerado a primeira disciplina do iniciado. Somente quem sabia silenciar-se podia ouvir a linguagem dos deuses. Jung resgatou esse princípio ao afirmar que a imaginação ativa, um dos métodos mais poderosos de autoconhecimento, só floresce em ambientes de quietude. O silêncio é o útero da criação, o espaço onde a alma reorganiza seus símbolos e dá à luz novas compreensões. Uma prática essencial é reservar alguns minutos por dia para sentar-se em silêncio, sem música, sem distrações. Feche os olhos, observe a respiração e apenas esteja presente. No início, a mente resistirá, mas com o tempo, você perceberá que o silêncio não é vazio, é plenitude. É nele que o inconsciente sussurra os próximos passos da sua jornada. O nono sinal é a sensibilidade intensa aos símbolos externos. Você começa a notar padrões em livros, músicas, conversas casuais. Tudo parece carregar uma mensagem velada. Esse estado é um reflexo do inconsciente coletivo se manifestando em sua vida cotidiana. Jung dizia que, quando a psique está em transição, ela projeta seus conteúdos no mundo externo. Assim, você percebe símbolos em todos os lugares, como se a realidade fosse um espelho vivo do seu estado interior. Essa sensibilidade pode gerar a sensação de que o mundo está tentando se comunicar com você. E, de fato, está. Os arquétipos utilizam tudo ao redor como linguagem. Um animal que cruza seu caminho, uma palavra repetida várias vezes, até uma cena comum, podem carregar um significado profundo. O universo torna-se um livro aberto, mas é necessário aprender a lê-lo. Jung chamava isso de amplificação simbólica. Expandir a interpretação para além do literal, encontrando o sentido oculto. Na tradição alquímica, o mundo era visto como uma grande metáfora.
Nada era apenas material. Tudo possuía um aspecto espiritual. Essa visão é despertada quando você passa a perceber símbolos por toda parte. É um sinal de que sua consciência está atravessando o véu da realidade comum e acessando camadas mais profundas do ser. Essa sensibilidade não é delírio, mas percepção ampliada. Você começa a viver em estado de oráculo. Uma prática para cultivar esse olhar é escolher um símbolo que apareça em sua vida e meditá-lo por alguns minutos. Pergunte-se: o que esse sinal deseja me ensinar hoje? Muitas vezes, a resposta surge como uma intuição imediata. Assim, você transforma a vida cotidiana em um campo de revelações, percebendo que nada é banal. Tudo pode ser um portal para a consciência. O 10º sinal é o pressentimento de que algo grandioso está prestes a acontecer. Não há evidências externas, mas você sente no coração que está às portas de uma nova fase. Essa sensação é difícil de explicar, mas inconfundível. Jung dizia que o inconsciente conhece o futuro de maneira simbólica. Ele envia esse pressentimento como uma preparação psíquica. É o self acenando do horizonte, chamando você para atravessar o limiar do conhecido em direção ao novo. Esse sentimento pode gerar ansiedade, mas também esperança. É como estar na beira de um precipício. Você sabe que precisa saltar, mas ainda não vê a ponte. Essa é a essência do momento liminar. Você está entre o que foi e o que ainda não é. Essa sensação de antecipação é o motor que impulsiona sua transformação. Sem ela, você não teria coragem de seguir adiante. Na perspectiva alquímica, esse é o momento do rubedo, a fase final da obra, quando a pedra filosofal começa a se manifestar. Você sente que todo o caos anterior teve um propósito. A inquietação, os sonhos, a sombra, o silêncio, tudo preparou você para esse instante. O pressentimento é a alma dizendo: confie, a transmutação está completa e uma nova vida começa a se abrir diante de você. Uma prática simples é sentar-se em silêncio e afirmar internamente: eu aceito o novo que está vindo. Respire fundo e permita-se sentir a vibração dessa frase. Essa atitude não força o futuro, mas abre espaço para que ele chegue. O pressentimento, então, deixa de ser apenas sensação e torna-se confiança ativa. É nesse estado que a melhor fase da sua vida começa a se revelar. Não como promessa distante, mas como realidade que já está se aproximando. Hoje, algo se moveu dentro de você. As engrenagens ocultas do inconsciente começaram a girar. E os sinais que pareciam estranhos agora revelam seu verdadeiro rosto. Eram convites, chamados, portais. Cada inquietação, cada ruptura, cada sombra que se aproximou de sua vida não era um obstáculo, mas um anúncio secreto de que a sua alma está prestes a florescer em uma nova estação. Atravessamos juntos o território onde o estranho se converte em revelação, onde o desconforto é apenas o prenúncio da libertação. E agora há um pacto silencioso que precisa ser selado. Se essa travessia tocou algo que estava adormecido em sua psique, declare isso nos comentários escrevendo: eu aceito os sinais e caminho rumo ao meu destino oculto. Esta frase não é apenas um comentário, mas um ato ritual, um selo simbólico que afirma para o inconsciente coletivo que você despertou para a sua própria jornada de individuação. Se este chamado ressoou em sua alma, então talvez você não esteja aqui por acaso. Existem poucos que realmente escutam a voz subterrânea do inconsciente, e se chegou até aqui, é porque uma centelha já queimava dentro de você antes mesmo deste encontro. Inscreva-se neste canal não para seguir mais um conteúdo, mas para caminhar em um campo vivo de busca, transformação e despertar. Aqui, cada vídeo é um espelho arquetípico, cada palavra uma chave, cada reflexão um portal. Que os sinais estranhos que antecedem a sua metamorfose não o confundam mais, mas o guiem como tochas no escuro.
Que o Self desperte em você a coragem de atravessar o mistério e habitar a melhor fase da sua vida, aquela em que a alma finalmente encontra o seu lugar no cosmos.